provavelmente é também a dúvida de outros. E nessas perguntas aqui, pelo que eu já olhei, essas perguntas, elas abordam alguns complementos de coisas aqui que eu falei, né? Elas complementam, tá? Porque não dá para falar de tudo, de todos os detalhes, e por isso mesmo que tem esse momento das perguntas para a gente ir preenchendo os espaços que ficaram vazios, tá? Então, é importante todo mundo prestar atenção aqui, tá bom, querido? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: tem um casal de discípulos e eles não têm muito tempo para estar presente no discipulado, Então marquei a cada 15 dias o discipulado com eles. Tem algum problema de ser quinzenal, já que foi citado para ser uma vez na semana? Vamos lá, boa pergunta. Preferencialmente, de preferência, que seja toda semana, tá? Preferencialmente, que seja semanalmente. Porém, diante do impedimento, seja de tempo, pode ser feito quinzenalmente, sem problema nenhum. Muitas das vezes, irmãos, por exemplo, agora, de repente você tinha 8 discípulos, você tem 8 discípulos, e você agora quer se adequar ao tempo que você tem para discipular. Por exemplo, não, agora eu só consigo discipular 4, realmente só dá para mim 4, eu vou ter que me organizar. Você não vai de uma hora para outra descartar 4 discípulos. É um processo, né? Você vai passar por uma transição, e aí você pode ver os discípulos que você realmente vai discipular, e os demais você pode estabelecer um discipulado quinzenal com eles. Você pode fazer isso até que você resolva a situação. Essa situação aqui, por exemplo, da pergunta, é um casal que não tem muito tempo. Às vezes tem aqueles que trabalham num sistema lá de tantos de escala, né? Trabalha aí, tem aquelas dificuldades e tal. Não tem problema. Em comum acordo você chega a uma forma, né, de fazer o discipulado, seja quinzenalmente, de 20 em 20 dias, não tem problema. Desde que, hoje em dia, né, irmãos, tem WhatsApp, tem celular, que você pode se encontrar de 15 em 15 dias, mas você pode manter um contato até diário com a pessoa, né? Nós só recomendamos que tenha muito cuidado com a comunicação via WhatsApp, via mensagens. Por quê? Às vezes, irmãos, por exemplo, o discípulo, ele pode mandar uma pergunta para você assim: olha, discipulador, eu posso fazer alguma coisa, tem uma situação assim, eu posso fazer isso? Aí o discipulador ou a discipuladora responde assim, ó. O discipulador, a discipuladora responde com esse clima aqui: não é bom você fazer isso, tá? Porque pode gerar algum problema. A discípula ou o discípulo vai ler assim: não é bom você fazer isso não, ou isso aí pode gerar algum problema. Entendeu? O texto, ele não te mostra a expressão, o tom,
o que a pessoa está falando. E aí, irmãos, o camarada, minha discipuladora respondeu com muita grosseria. Aí você vai ler o texto, não, mas aqui não tem grosseria. É que na mente, né, a pessoa já está. Então tenha muito cuidado com essa coisa de discipulado via WhatsApp, que gera esse tipo de confusão, tá, irmão? Gera esse tipo de confusão. Então cuidado. Às vezes assim grava um áudio, né? Diz, olha, não, querida, não é bom fazer isso, por isso, explicando, né, com muito amor e carinho, e resolve. Mas isso não substitui o discipulado um a um encontro, tá? Você pode, de repente, devido a algumas circunstâncias, fazer esse discipulado quinzenalmente, sem problema, e deixar um canal aberto para essa comunicação, de repente, via WhatsApp, por exemplo. Ou melhor, ligar mesmo e falar com a pessoa, né, para evitar qualquer má interpretação. Vamos lá. Todos podem discipular, e quanto ao caráter do discipulador, tendo em vista que vão tratar da vida e o caráter do discípulo. Bom, todos estão aptos para discipular. Assim, não é claro que na verdade para todos, o objetivo é que todos discipulem, tá? Mas eu vou discipular quando eu tiver as condições mínimas para isso, certo? Isso é importante. É claro que eu não vou, o camarada se converteu ontem, amanhã ele já vai receber uma pessoa para ele discipular. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Ele tem, é claro, passar por um tempo onde ele está. Se você vê no trilho de liderança, é tanta coisa que realmente não dá para num treinamento desse falar sobre tudo. Mas no trilho de liderança, eu não me lembro exatamente qual é o ponto, que tem uma pergunta se ele já tem discípulo. Ali naquele momento, já é um momento do trilho onde aquele novo convertido, ele já pode ter um discípulo, ele já passou por algumas etapas que ele já pode ter um discípulo, tá? Então, ali no trilho já mostra mais ou menos isso. Ou seja, um camarada que já tem, por exemplo, ele já vem sendo discipulado e bem discipulado durante uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele vem sendo bem discipulado, e de repente se converte alguém que chega a 0 quilômetro na igreja. Poxa, aquele discípulo, aquele irmão que já teve uma caminhada curta, mas já teve alguma coisa, já tem algo para passar para aquele discípulo, não tem problema ele discipular. Até porque ele não vai estar discipulando sozinho, vai ter Jesus e o discipulador dele também como um apoio para ele no discipulado. Qualquer dúvida que ele tenha, busca o discipulador dele vai ajudá-lo com o seu discípulo, né? Então, ele pode sim discipular. Quanto ao caráter do discipulador, irmão, nós já falamos aqui, é transferência de vida, né? O discipulador, ele tem que buscar transformação na vida dele, para que ele possa transferir para o seu discípulo. Isso aí tem que acontecer. Cada discipulador precisa se preocupar com o caráter do seu discípulo, trabalhar no caráter dele, e para que o seu discípulo realmente tenha do que transformar. Só que para eu trabalhar no caráter do meu discípulo, eu tenho que deixar que trabalhem no meu caráter, né? Então, a melhor forma de discipular alguém, de ter sucesso no discipulado, é eu ser um discípulo de sucesso também, né? Eu realmente ser uma pessoa tratável, ensinável, né? Você não precisa ser perfeito, você não precisa, eu não tenho, você vai ter defeitos, mas se você for alguém humilde, para se deixar tratar, for ensinável, aí, querido, você já tem as melhores qualidades para passar para o seu discípulo. Entenderam, irmãos?
Às vezes a pessoa é cheia de defeito, mas se ela é tratável, ela é ensinável, essas duas qualidades já são tremendas para passar para o discípulo dele, né? Então isso é importante. A melhor forma de você ser exemplo, ser um bom discipulador para o seu discípulo, é você mostrando para ele que você é um bom discípulo para o seu discipulador. Amém? Homem pode discipular mulher e vice-versa? Fazer como se queira, pode ou não pode? Eita, gente, olha só, irmãos. Se eu te disser que pode. Oi? Meu irmão, eu discipulo mulher. Eu discipulo 5 mulheres. Eu tenho 5 discípulas. Minha esposa e minhas filhas. É só nesse caso, irmãos, que você pode discipular a mulher, que é a sua esposa, no caso, né? E a mulher, e vice-versa, né? Pois é. Veja bem, irmãos, discipulado 1 a 1, como nós estamos falando aqui mesmo, não pode, tá? A não ser que seja, por exemplo, um casal. E às vezes, no discipulado de casal, pode acontecer da minha esposa não estar lá presente. Eu estou discipulando o casal, eu acabo discipulando o casal, o marido e a mulher, né? Mas isso é um discipulado de casal. Mas pastor, e se a sua esposa não tiver e o marido dela não tiver? Aí, meu irmão, só se você for muito sem vergonha para discipular, né? Você cancela o discipulado. Vem. Cancela o discipulado naquele dia. Não tem discipulado, irmão. Não dá, não tem como se encontrar, não dá, tá? Discipulado 1 a 1 não funciona assim. Então também não tem como um homem, mesmo solteiro, discipular uma irmã solteira, também não. A não ser que seja discipulado ministerial, mas aí é outra coisa. Discipulado ministerial é diferente do discipulado pessoal. Por exemplo, o camarada é um supervisor de setor e ele tem líder de célula mulher. Pode, não tem problema. Tem homem, tem mulher, e ele faz um discipulado ministerial. Mas como ele vai se encontrar sozinho com ela? Não. Ele vai juntar todo mundo do setor dele, os homens que são líderes, outras mulheres, e vai fazer um discipulado ministerial, sem jamais entrar na vida pessoal do discípulo. Só na questão ministerial, pegar relatório, ver aqui, célula, entendeu como é que é? Só ministerial, tá? Sem se encontrar sozinho. Às vezes a líder de célula precisa conversar com ele sobre alguma situação da célula. Você é casado? Pegue a sua esposa do lado e converse com a irmã, mas não fique sozinho com ela ali no canto tratando. Não fique. Trate. Se tiver que tratar alguma coisa, trate em público, assim, ó, tá todo mundo aqui e tal, chama um irmão, alguém para estar junto, pronto. Evita qualquer coisa, evita principalmente a aparência do mal. Amém? A outra pergunta na sequência: como discipular? É o próximo tema que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Queria saber se podemos ser discipulador sem ser líder de célula. Pode ser discipulador sem ser líder de célula, irmãos? Eu acabei de falar, né? Às vezes a pessoa com 3 meses, 2 meses, 4 meses, está ali, já está recebendo, pode pegar, pode discipular sem problema nenhum, desde que realmente esteja caminhando no trilho, sendo bem discipulado, tendo o que passar realmente para o discípulo. Não tem problema nenhum.
Posso discipular alguém de outra célula? Pode, claro que pode. Como eu falei aqui, em primeiro lugar, busca um discipulador na própria célula. Mas não tem na própria célula? Pode ser de outra, pode ser de outro setor, de outra área, de outro, entendeu? Não tem problema. Pode sim, mas preferencialmente da própria célula. Mas não há impedimento de ser de outra célula. Como me tornar um discipulador de sucesso? Eu também gostaria de saber. Brincadeira. Ai, Jesus. Nós vamos, é só, irmãos, seguir tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Mesmo assim, você ainda vai ter muito trabalho, né? Discipulador de sucesso. Irmãos, trabalho, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, você quer ser um discipulador de sucesso? Trabalhe. Mas assim, não é, vou me matar. Não. Faça, procura fazer direitinho o discipulado conforme você está vendo aqui. Você vai ver que você vai ter sucesso. E nós vamos complementar, falar daqui a pouco, né? Como discipular. E aí você vai ver mais. O líder de célula não está sendo discipulado, então ele vai ter que sair da frente da célula. Quando posso tirar ele? Irmãos, a questão não é tirar. A questão não é tirar, a solução não é tirar o camarada. A solução é consertar o que está errado. Ele não está sendo discipulado? Para aí, vamos ver o que está acontecendo. Por que ele não está sendo discipulado? Se ele, para ele se tornar líder de célula, é porque ele era discipulado, certo? Agora vamos ver qual é a dificuldade. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que ela não está mais sendo discipulada? Então o caminho é esse, é buscar a solução. Aí eu tenho certeza, irmãos, que chega a ser uma solução. Em último caso, muitas das vezes é um problema que ocorreu no discipulado, que você vai vendo que não tem mais condições daquele discipulado continuar com aquelas pessoas, com aquela pessoa. E aí, em último caso, mas é claro, você vai tentar resolver, seja qual for o problema que aconteceu, para que aquela pessoa não esteja sendo discipulada. Essa é a solução. Essa é a solução, tá? Tirar a pessoa, não, isso aí é uma situação muito extrema, só se você tentou de tudo, a pessoa pega e diz assim: não, eu não quero mais ser discipulado, eu não concordo com o discipulado, não quero, não gosto, e pronto, e não quero. Aí você vai chegar com a pessoa: irmão, então entenda, se você não quer mesmo, não quer ser discipulado, não quer nada, você não tem problema, você pode ser, mas você não pode ser líder de célula. Você não concordando com o discipulado, como você vai ser líder de célula numa visão de discipulado, onde o coração da célula é o discipulado? Como que você vai ensinar discipulado para os membros da célula? Como que naquele momento, naquela hora de passar a visão, você vai falar de discipulado se você não concorda, você não quer, entendeu? Então você precisa entender que não tem como você continuar como líder. Mas isso, irmãos, é em último caso que você viu que realmente a posição do camarada é essa. Mas normalmente não é essa a posição. Normalmente quem não quer, quem não concorda com o discipulado também não vai querer ser líder de célula.
Normalmente é isso. Eu nunca vi um caso desse, de uma pessoa que não quer saber de discipulado, não gosta, é contra discipulado e ainda querer ser líder de célula. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Normalmente ela pode até não estar querendo ser discipulada, mas é porque é algum problema que não foi resolvido. E aí tem que correr atrás para resolver, ver qual é o problema realmente e procurar resolvê-lo, tá bom? Vamos lá. O que fazer quando a pessoa não é da nossa igreja? O que fazer quando a pessoa não é da nossa igreja? Se ela é de outra igreja, deixa ela lá, tá? Então não faça nada, tá bom? Deixa ela lá. Ela não é da tua igreja, é da igreja do outro, então deixa ela lá, irmão. Não vá atrás de quem não é crente. Ah, mas ela não é crente. Aí vai atrás dela, né? Aí você vai ganhá-la para Jesus. Você vai fazer um trabalho, né? Lá, um Barnabézinho com ela. E aí, para depois ganhá-la para Jesus, né? E aí traga. Mas eu acho que a pessoa está querendo dizer o seguinte: que ela é crente de outra igreja e quer ser discipulada por você. Aí, irmãos, não é recomendável, tá? Não é recomendável, porque você está sendo ilegítimo ali, né? Ela tem um líder dela, tem a liderança dela, né? Que é a liderança que deve cuidar. Você deve encaminhá-la para a liderança dela, dizer: não, é importante que você busque. Ah, mas lá eles não querem discipular. Não, mas vá lá, sente. Eles não querem, mas você vai fazer discipulado. Como? Fica lá no pé dele o tempo todo. Abre o coração, pega lá e vai falando. Ele vai acabar tendo que te dar conselho, vai acabar tendo que te orientar. E aí ele vai te discipular mesmo, pensando que não está discipulando, né? Então é importante isso. Entender que você pode até dar um conselho, mas o conselho principal que a gente dá é que ela procure a liderança dela, para abrir o coração para ela. Porque senão você vai dar um conselho que muitas das vezes o líder dela não concorda. E aí você vai gerar confusão, né? Então é melhor deixar lá. Você já tem tanta coisa para fazer na sua igreja, irmão. Você vai atrás agora né? Deixa ela lá, alguém cuidar de lá. Normalmente a gente discipula de outra igreja quando o pastor principal, nosso presidente, por exemplo, o pastor Francisco, designa, a gente discipula, por exemplo, o líder de uma outra igreja que está querendo a visão do MDA. Aí ele está querendo, ele não tem um discipulador, aí a gente está passando a visão para ele, acompanhando, aí a gente discipula. Mas discipular membro de outra igreja, ninguém faz isso e não é recomendável fazer isso. Discípulo que quer escolher o discipulador, o que fazer, o que falar? Irmãos, não é o discípulo que escolhe, tá? Não é, porque, irmão, se for assim, vai ser um problema muito grande, tá? Quem escolhe o discipulador é o líder de célula. O líder de célula é que designa, determina, verifica quem vai discipular aquela pessoa. É o líder de célula, é a pessoa recomendada para fazer isso, tá? Você imagina o seguinte: alguém que está lá sendo discipulada, aí aquele discipulador está ali, está entrando, né, está dando um conselho para aquele discípulo não gosta, não quer fazer aquilo. Aí ele diz: não, já não quero mais ser, eu quero ser discipulado agora pelo fulano de tal. Aí, irmão, gera uma confusão no meio da igreja, tá? Então não é o discípulo que escolhe o discipulador, tá? Não é assim que funciona. A gente vê na prática alguns discípulos: não quero mais. O que você faz? Você vai procurar saber por que aquele discípulo está insatisfeito com aquele discipulador. Por quê? E aí você vai ver lá. Às vezes nem é culpa do discipulador, é o próprio discípulo mesmo, né? E aí você vai sentar e vai ver e vai resolver essa situação, discipulado pelo marido da discipuladora, tá?
a não ser naqueles casos que eu falei de a mulher do discipulador não está podendo estar presente e ele discipula o casal, mas nunca vai discipular só a mulher. O homem vai discipular só a mulher, nunca. Isso aí não tem cabimento, tá bom? Eita, vamos lá. As questões... Opa, isso aqui nós vamos entrar nisso aqui, tá? As questões tratadas em discipulado são sigilosas. Até que ponto? Caso sejam questões que precisem ser tratadas por outras autoridades, direcionadas pelo discipulador, que não conseguiu resolver no momento, como proceder. Isso aqui nós vamos falar, tá, irmãos? Faz parte do assunto que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Que a gente vai falar sobre a questão da confiança, do sigilo no discipulado. Aí por isso eu vou deixar isso aqui separado. Crianças, a partir de que idade pode ser discipulada? Se os pais não são cristãos, eu acho que é quem discipula elas? A partir de que idade? Criança, irmãos, ela é discipulada desde o ventre da mãe, ela está sendo discipulada, né? Entenda, irmãos, você papai, você mamãe, você, independente de qualquer coisa, você é o principal discipulador dos seus filhos, tá? Você, papai, você, mamãe, você é o principal discipulador dos seus filhos, tá? De preferência, crianças, que você, papai e mamãe, sejam discipuladores dele. Mas acontece que às vezes o pai e a mãe não são crentes, as crianças estão lá e tal. Aí é claro, você vai ter sempre uma líder de célula, alguém que vai fazer um discipulado com a criança. Normalmente discipulado com a criança é um discipulado de certa forma coletivo, né? Um discipulado coletivo, mas não é uma criancinha, a não ser que já é uma adolescente, normalmente discipula uma criança, né, que vai estar ensinando, mas sempre muito cuidado. Criança tem que ter sempre muito cuidado, até alguém que tem habilidade para isso, tá? Pode ser um adulto também discipulando uma criança, que saiba como, se for uma criança que consiga entender, ter um entendimento, né? Por isso está perguntando a partir de que idade. É uma criancinha muito pequena, aí, irmãos, é um trabalho um trabalho mais até profissional, né? Mais profissional, que eu digo assim, mais especializado. Não é qualquer um que vai tratar com uma criancinha, né? Normalmente os pais são da igreja, nesse caso, quando é muito criança, os pais são da igreja, né? E aí os próprios pais é que discipulam essa criança, os próprios pais, tá? Agora, quando já é uma criança assim, tipo 8 anos, 9, 10 anos, né? E às vezes tem essas crianças que são da igreja e os pais não são. E aí é claro, né? Tem que ser um discipulado, um adolescente, um jovem, uma jovem, que vai estar discipulando, orientando essa pessoa, né? Principalmente na conduta dela com os seus pais, na sua casa e tudo mais. Então não tem problema. Se for muito criança, irmão, normalmente os pais são da igreja, os pais que discipulam isso aí. Se não, aí o líder de célula pode fazer também um discipulado coletivo com essas crianças. Normalmente essas crianças não têm problemas, né, sérios para tratar essas coisas. É mais questão de aconselhamento, de prevenção na vida delas. O que fazer quando o discípulo não prioriza o discipulado com o seu discipulador? O que fazer? Tem uma conversa boa com ele, né? Você que é discipulador, é uma área que você vai tratar na vida dele, que ele tenha, né, que ele dê mais valor para o discipulado, né, e para que possa organizar. Às vezes é problema de tempo, você vai trabalhar com ele para ele organizar o tempo dele, tá? E quando a pessoa quer ser discipulador e não tem discipulador, ou seja, ela quer discipular, mas não quer ser discipulada, Então, quando a pessoa quer discipular e não quer ser discipulada, ela não discipula, né? Não discipula, não pode discipular sem ser discipulado, tá? Então,
Jamais você, líder de célula, jamais vai colocar alguém para discipular uma pessoa se ela não está sendo discipulada. Se ela não está sendo discipulada, ela não vai discipular ninguém, tá? Isso é importante. Quando o discipulador, eu não sei qual foi, eu acho que isso aqui chegou. Discipulado por vídeo chamada. Discipulado por vídeo chamada, no caso da falta de tempo, é recomendável ou é permitido? Queridos, isso aqui normalmente quando um está numa cidade diferente da outra, né? O pastor Francisco, por exemplo, ele é discipulado pelo pastor Geraldo, né? E aí, vídeo chamada, eles trabalham, eles fazem discipulado, telefone normal, né? Ligação normal, só áudio, ou também vídeo chamada. Isso aí pode. Agora, se está na mesma cidade, na mesma igreja e tal, uma vez ou outra que aconteça devido a uma situação mais emergencial, sim, mas colocar isso como prática no discipulado não é recomendável, tá? Não, vamos fazer o nosso discipulado só assim, por vídeo chamado. Não é legal, tá? Não é recomendável, não pode ser regra. Isso aqui pode ser uma exceção, mas regra não, tá? Regra é você se encontrar, ver um jeito, uma forma, uma hora. Às vezes não dá lá na casa, não dá, dá de repente na igreja. Tira um momento, eu venho no culto das 19, então pronto, vamos lá no culto das 19, eu vou também, depois do culto a gente se senta um pouquinho e conversa, né, e trabalha e tal. Pode ser assim, pode combinar nesse sentido aí, tá? Quando o discipulador não é tratado e quer trabalhar na vida do discípulo, quando o discipulador não tem humildade, porque acha que sabe muito. Volta aquela mesma questão lá. Sente com ele, discípulo, não tem problema nenhum você conversar com ele, discípulo. Não tem discipulado, irmãos. Ele é uma via de mão dupla, tá? Eu, como discipulador, eu passo, mas eu também recebo, tá? Então, o discípulo pode conversar com muito respeito com o discipulador e falar para eles, poxa, olha, eu vejo assim, assim, assado e tal, pá. Abre o coração, conversa, eu tenho certeza que o discípulo vai estar ajudando o seu discipulador. Como eu falei, não resolveu, não resolveu, aí procure o discipulador dele, né? Procure o discipulador dele e alguém vai trabalhar na vida dele, tá bom, querido? Se no discipulado a criança falar que foi aliciada, o que fazer? O que fazer? Existe lei nesse país que se você sabe e não fizer nada, você acaba sendo cúmplice, né? Uma criança foi aliciada, você primeiro tem que procurar saber se é verdade, né? Que às vezes acontece de não ser verdade. Acontece de ser, sei lá, já teve casos assim, até casos famosos aí, né, de crianças que denunciaram professores, donos de escola, né, daquela famoso caso da escola base, né, uma coisa assim, que os donos da escola foram denunciados por aliciar as crianças e tal, destruíram a vida dele, a imprensa destruiu a vida daquela família, daquela escola, destruiu tudo e depois descobriram que era tudo invenção das crianças. E agora? Acabaram com a vida daquele pessoal. Então, é claro, tem que verificar, tem que ver, tem que analisar direitinho o que está acontecendo, como é que é. E aí, irmãos, isso aqui é muito sério, né? Que é seríssimo, tem que tomar as providências legais. Pastor, eu tenho 10 casais discipulando. Está discipulando 10 casais. Quero passar
5 deles, mas já encontro resistência para não serem passados. Sou um pastor. O que fazer nesse caso? Como eu falei aqui, né? Você vai fazer uma transição, você vai trabalhar, vai ser bem claro com eles, conversar que você vai ter que diminuir, você não tem condições de discipular 10 e você só tem condições de discipular 5, é o que tem, eles sabem que é assim, e que você vai trabalhar para ver quem são os 5 e os demais você vai também trabalhar para que eles estejam sendo também bem cuidados. Você não vai simplesmente abandoná-los, você vai trabalhar para que eles sejam também bem cuidados. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Acabaram as perguntas. Dê um forte aplauso ao Senhor enquanto nós já vamos entrar na segunda parte.